Bom, nós estamos aí trazendo a história de Amós. Amós que casou com 21 anos, foi desassociado, e depois Amós veio para São Paulo, e aí, conforme o próprio Amós diz, a coisa não foi muito fácil para ele. Bom, a gente terminou assim no último capítulo. Vamos lá? O gato caça sozinho. Então, meu amigo, aí foi que comecei. Aí você pode ter certeza. Aí começou a acontecer tudo ao contrário do que eles pensavam. Aí casamento já foi por água abaixo. Aí já veio a pressão. E aí foi que Deus disse: Amós, você vai ter que sair de Salvador. Aí me jogou em São Paulo. Me tirou de Salvador e me deixou em São Paulo. Aí quando eu cheguei em São Paulo, aí foi que minha mente abriu. Porque eu já estava já assim o primeiro casamento. Porque o primeiro casamento não durou muito aqui também em São Paulo. Olha que coisa interessante. Aí minha ex-mulher, quando viu que não tinha mais jeito, ela... Peraí, Amós, calma. Então, o Amós chegou praticamente com um casamento falido aqui em São Paulo. O Amós entende que Deus foi quem tirou ele de lá, daquele meio, lá da ilha de Itaparica, e trouxe ele para cá. Vamos lá, vamos ouvir mais um pouquinho agora. Aí a ex-mulher, quando viu que não tinha mais jeito, ela disse: não, ir para São Paulo agora é uma mão na roda. Porque lá ele vai voltar para o Salão do Reino e tá de rico. Agora você imagine, eu já formando meus clientes tudo em Salvador, tinha muitas amizades em Salvador. Todo mundo me procurava para trabalhar com obra, porque eu sou um especialista na área da construção civil. Fui muito explorado também pela associação sobre isso. Trabalhava de graça para eles. Porque quando você é desassociado, se você fosse botar na justiça, hein, era indenizações, subindenizações. Você tem que incentivar o pessoal a fazer isso aí, viu? Colocar na justiça quando sair do Salão do Reino, que aí vai ter que pagar tudo. Aí viemos para São Paulo, entendeu? Agora você veja, de mestre de obra para caseiro. Eita, meu Deus do céu, é baixar demais o nível, né? Ah, pois, meu amigo. De mestre de obra para caseiro, fui trabalhar com o dono da Cirela, um dos homens mais ricos do mundo. Olha que coisa, hein? O Amós, ele era um profissional gabaritado na construção civil, né? E aí ele veio trabalhar, rebaixou a carteira dele, né? Não que caseiro seja uma profissão desprivilegiada, nada disso. Mas em comparação com o grau que ele estava, então acabou rebaixando demais a carteira dele. Mas ele passou a trabalhar com um homem muito rico. E aí, como é que foi isso? Eu vim trabalhar para ganhar, sabe quanto? R$2.000. 1.000 eu e 1.000 ela. Quando o cara fez a entrevista comigo em Salvador, que o nome que ele falou para mim que o senhor Efraim Rony, eu falo até o nome, eu não escondo nada, eu jogo tudo. Fez a entrevista comigo que ele não me disse o valor que ele ia me pagar, não. Chegou para ela e falou assim: vocês vão ganhar R$2.000, mas você vai ter muita vantagem. Não vai pagar água, não vai pagar luz, vou ajudar a pagar a faculdade do seu filho e tudo, mas vai ganhar 2.000, 1.000 cada um. Ela chegou para mim e disse: você não vai. Eu digo: por quê? Porque o salário está lá embaixo. E você veja, né? Em 2009 que eu vim para cá, para São Paulo, o salário R$1.000. Coisa que eu ganhava em menos de 15 dias em Salvador na época. E eu me rebaixei o meu salário. Mas eu tinha que vir, porque Deus estava me empurrando para cá, para São Paulo. Deus estava me empurrando para cá, para São Paulo. Eu percebi. Então eu tinha que vir. Era uma questão de vida ou morte, estar desassociado numa área que todo mundo me conhece e com problema no casamento. Só que eu já vim de casa pensado, que eu sabia que a mesma sacanagem que ela fez comigo lá, ela ia fazer aqui também e pior. E fez mesmo. Não segurou um ano, nem 2 anos ela segurou aqui em São Paulo. Só que teve um probleminha, o dedinho balançou. Ela voltou sozinha com meu filho Mateus. Eu disse: vai com ela, porque quando você acordar, você vai poder me visitar aqui, porque Moisito aqui não vai não. E foi isso que aconteceu. Ela queria que eu fosse para o campo, o patrão descia, ela, em vez de cuidar de mim durante a semana, ela ia para o campo. Ia para o campo, pegar as coisas que sobrava na casa, levava para o campo. Levava para as irmãs, levava para todo mundo. E em vez de ficar segunda-feira descansando, tomando banho de piscina e curtir uma praia comigo, ela ia para o campo, porque final de semana ela virava o curisco, porque ela não podia ir para o campo. Quando o patrão descia, sabe quem trabalha de caseiro, o patrão desce final de semana, né? Ela ficava pirada, trabalhava final de semana todo triste, porque perdia as reuniões. E aí, meu amigo, tinha tudo para dar errado comigo, né? Que eu já vim de lá de caso pesado. Olha o Amós trabalhando de caseiro e a mulher querendo ir para o campo. Vamos ouvir isso aí.
Então, todo o tempo que eu estava lá, eu estava com medo. Eu tinha medo de Deus, não temor. Tinha medo do Armagedon. E aí, eu disse assim, se o pessoal... Aí eu comecei a fazer conta, né? Eu disse, quem nasceu em 1914 já está perto de morrer já. Tem gente que nasceu em 1911, que comecei a fazer conta, 1911, 1912, porque os superintendentes de circuito, os anciãos do sistema ministerial, falavam tudo nos discursos, no Salão do Rei, na Assembleia, até em estudo de livro eles falavam, que quem presenciou a guerra de 1914 e viu falar na guerra de 1914 e estava vivo nessa época, ia presenciar a presença do Filho do Homem. Aliás, pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Essa fala do Amós, ela é importante, porque eu vivi esse mesmo tempo e muitos que estão aqui comigo viveram. Mas olha, o nosso livro, o nosso novo livro, Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Olha, mas eu fiz um exame tão minucioso sobre 1914, pessoal, e tudo comprova nas próprias publicações. É como eu sempre digo, com QR Code. Você vai pegar o seu celular e colocar assim, ó, você vai ver todas as publicações. Eu trato sobre a geração que passou, 1914, a decepção da geração. Porque era verdade. Nós tínhamos essa esperança. Eu lembro quando eu entrei no Senai, em 83, eu entrei achando que eu não ia terminar o curso. Essas contas que o Amós fez, eu fiz também. Então o Armagedon estava na beira da esquina. Então era urgente que eu tinha que ser servo ministerial e eu não tinha que fazer faculdade. Amigo, uma das piores decepções que eu tive na minha vida foi quando, depois de ela já ter lá 3, 4 anos em Salvador, e já tinha me separado já, e eu fui visitar Mateus, meu filho, em Salvador. E na volta ela veio me trazer até a rodoviária. E dentro da lancha, que tem uma lanchinha que pega Salvador Mar Grande, que atravessa uma balsa que atravessa, e eu passando mal, eu deitei um pouco no banco, e ela chegou para mim e disse assim, Mateus não vai fazer faculdade. Aí eu falei, por quê? Se até hoje o meu chefe paga a faculdade dele. Não, porque o Armagedon tá para cair e não vale a pena ele fazer faculdade. Para que ele vai fazer faculdade? Para que ele vai correr atrás de bens materiais, de estudo, se ele tem que se dedicar ao Salão do Reino? Meu amigo, eu vim chorando de Salvador até São Paulo no avião. Quando chegou no avião, tomei 2 doses de uísque e cheguei desesperado. Quando meu chefe desceu no final de semana, que ele conhece muito a minha ex-mulher, que gosta dela, eu falei assim, ela me disse isso. Ele disse assim, Moisito, ele me chamava de Moisito, eu estou com você nessa guerra. Não deixe seu filho desistir de estudar e fazer faculdade. Se ele trancar a faculdade, que ele tranque já trabalhando, que ele possa fazer a época que ele fazer. Mas não deixe seu filho desistir de estudar, que eu estou aqui para te ajudar. Estamos nessa guerra. Ah, pois, meu amigo, foi isso aí. Isso tem história, viu? E na medida que eu estou mandando os áudios, eu estou lembrando de mais coisa. E esses áudios tem que ser bem selecionados, porque não vai acabar agora. Eu vou dar uma pausa aqui agora e vou dar sequência depois de tudo que aconteceu e do que até hoje ainda acontece. Mas ele deu sequência, pode ficar tranquilo que vou pro próximo áudio. Aí depois de 1 ano e 6 meses ela começou a me infernizar para voltar. Porque ela viu que eu não ia mais pro salão, que estava tudo desandado. Tudo estava dando errado para ela. Aí foi que começou a me infernizar, eu não queria perder meu emprego, que o homem estava pagando a faculdade de Mateus, pagando os estudos do meu filho, que eu só vim mais por causa disso mesmo, que em Salvador estava difícil bancar o estudo dele, por isso que meu filho é o que ele é hoje. E aí eu comecei a entrar em depressão, porque eu sabia que eu ia perder o emprego, e não teve jeito não de ela ficar não. Não teve quem fizesse ela ficar. Eu deixava ela lá no Salão do Reino e ia pro bar tomar cerveja. Mas nada de fazer nada de errado. Eu ia para lá só para não ir pro salão. Deixava ela lá, depois ia buscar mais Mateus. E aí o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que ela veio sozinha e eu fiquei aqui em São Paulo. Depois o homem me chamou para conversar e ia me dispensar também.
Aí eu disse para ele que eu ia, mas eu ia me separar e ia pro Rio de Janeiro. E aí fiz uma reunião com o homem em São Paulo, já tudo decidido, ia treinar outro caseiro para ficar no meu lugar. Quando eu cheguei em casa, fui lá no escritório, quando eu cheguei em casa, no meu trabalho, aí eu olhei pro céu e disse, agora eu vou brigar com o Senhor, Deus. O Senhor pode até me matar hoje, mas o que é que tá acontecendo? Ué, você arruma problema com a mulher arruma problema com você, e você vai brigar com Deus? Tá bom, vai, conta aí. Comigo, abre minha mente. Eu saí de Salvador, vim pra cá, agora tô aqui sem rumo, voltar pra Salvador, começar tudo de novo. Já aluguei minha casa, já dei minha ferramenta pra todo mundo. E por causa dessa mulher, por causa desse fanatismo, eu vou ter que voltar. Pelo amor de Deus, o Senhor tá de pegadinha comigo. Eu falei assim, oh Deus, o Senhor tá de sacanagem comigo. Eu não mereço isso. E chorei em plantos. Chorei. Eu e ele sozinho no quarto, eu conversando. E eu disse, se ele não me matar agora, ele não me mata mais. De tanta coisa que eu tive que dizer pra Deus. Aí eu fui dormir, quando eu acordei de manhã, eu acordei tão feliz, tomei um banho de mar. E daquele dia em diante as coisas deu tudo ao contrário do que ela pensou. Que ela pensou o quê? Se eu for embora, ele vai ser dispensado e vai também. Aí eu comecei a treinar um caseiro lá e depois o pessoal não gostou do caseiro. E eles falaram pra mim que eu ia ficar sozinho na residência, que eu ia arranjar uma mulher pra me ajudar, que eu ia ficar sozinho na residência. Aí foi que eu consegui ficar aqui em São Paulo. Daí, quando ela viu que deu tudo errado ao contrário dela, eu só fui para Salvador para me separar. Fui para Salvador só para me separar. E depois toquei a minha vida aqui em São Paulo de novo. Aí foi que eu comecei a ter tempo para estudar sobre o que eu ia fazer. Esse é o telefone do Amós tocando, deve ser a mulher dele, hein? Tomara que não seja, hein, Amós? Vamos pro próximo. O Amós conseguiu emprego, ficou lá tranquilo, a mulher dele foi embora e ele resolveu separar de vez. Mas você vê, tudo isso causado devido a quê? Ao fanatismo religioso. Presta atenção nisso. Aí, independente de todas as contradições que eu descobri dentro das escrituras, segundo o que eles falam, eu alcancei aquela Bíblia verde do corpo governante. E você sabe que antes era a Sociedade Torre de Vigia, né? Eles aí tiraram esse nome. Sociedade, botou associação agora. Aí eu só sei, meu amigo, que eu vou fazer agora já mais as coisas num resumo, viu? Que a história é tão longa que eu vou fazer as coisas mais num resumo agora. Então vai. Aí o que acontece? Eu comecei a pesquisar, porque eu estava com mais tempo, né? Que o meu trabalho ele proporcionava mais tempo para eu. Fiquei sozinho numa residência na beira da praia e tive mais tempo de estudar e meditar sobre tudo que eu ia fazer e o que eu estava fazendo, para não ter a chamada crise de consciência, né? Aí eu cheguei a essa conclusão. A minha família, como eu já havia falado antes, é de 10 membros. As minhas irmãs, todas são testemunhas de Jeová. Tem uma que é pioneira, mas a vida delas é essa aí que você já está acostumado a ver, né? Quando você está perto, você vê que ninguém é feliz. Meu pai e minha mãe faleceram na esperança do Armagedon, que não caiu. E estão lá, que Deus coloque em um bom lugar, descansando, esperando a ressurreição no paraíso. E isso, sabe o que é que acontece? Na verdade, Amós, eu vou aproveitar e dar uma dica bíblica para você. Seu pai e sua mãe vão ressuscitar. Eles vão ressuscitar 1000 anos depois do começo do paraíso. Tá? Eles estão na segunda ressurreição. E se levantarão e serão julgados. Né? E eu tenho certeza que, como pessoas que eram tementes a Deus, embora enganados por essa seita, eles terão um bom resultado no juízo final. Essa deve ser a sua conformação, viu? Porque é assim que a Bíblia ensina. Essa ressurreição, início de paraíso, pregado pelas testemunhas de Jeová, ela é mentirosa. A Bíblia não ensina. A Bíblia só ensina uma ressurreição para quem é da igreja de Jesus agora, quando Jesus volta, e uma ressurreição 1000 anos depois, geralzão para toda a humanidade. Tá legal, querido? Isso é uma dica bíblica. Mas vamos para frente. As minhas irmãs, depois que eu comecei a mandar vídeo, que eu comecei a falar para elas da minha mente aberta,
Elas me bloqueou no WhatsApp. Todas as minhas 5 irmãs me bloqueou no WhatsApp. O meu irmão, que está estudando também, que já aprontou meio mundo de coisa errada, agora está estudando a Bíblia também com as Testemunhas de Jeová, disse que se eu mandar qualquer vídeo para ele, o seu, de qualquer um, que ele vai me bloquear também no WhatsApp. E o resultado é esse aí. A minha família, praticamente mais da metade eu perdi porque eu saí do Salão do Reino. Agora você vê a gravidade disso, né? Que Jesus, a Bíblia diz que deixar de ter convivência com qualquer um que seja fornicador, adúltero e qualquer outro tipo de coisa, nem sequer comendo com eles analisam isso como um desassociado. Eles lutam tanto, faz estudo bíblico, vai no serviço de campo, insiste na sua porta, trabalha tanto arduamente para te colocar lá dentro. Aí depois que ele te coloca, eles mesmos vai e tira. Porque não é ninguém que tira, eles mesmos vai e tira. Porque Deus, ele não tem cor, Deus, ele aceita você do jeito que você é, e eles querem santo lá dentro, coisa que eles não vão conseguir ser nunca. E todas as contradições que eu descobri nas Escrituras, como no livro de João, que Jesus Cristo era adorado e depois Jesus Cristo era homenageado, e outras coisas que eu descobri, foi o que me levou a cair fora. E hoje a minha situação é essa aí. Eu vou fazer um resumo depois de algumas coisas aqui. Vocês veem que é uma história sofrida, a história do Amós, né? Agora ele vai fazer um resumo. Vamos lá, vamos pro resumo. Tem coisas que às vezes não tem nem o que comentar, né? Já falou tudo, né? Vamos lá pro resumo. Aí eu disse assim: por que é que eu acho que aqui é a religião verdadeira, aqui é o caminho? Que eles pregam que a única organização verdadeira é as Testemunhas de Jeová, né? Aí, em Salvador, quando eu morava em Salvador ainda, eu descobri outra coisa dentro eu acho que nem você, Edson, sabe isso. É assim, ó, os superintendentes de circuito e de distrito, eles vêm visitar as congregações. Aí eles fazem reuniões sigilosas com os servos ministeriais e os anciãos e os superintendentes de presidente da congregação. O que é que eles fazem ali? Eles pegam todo o relatório que está acontecendo na congregação. O irmão Amós não está indo para o campo, o irmão Amós está fraco espiritualmente, a irmã fulano de tal está com problema, aí ele pergunta o que é, aí os anciãos vai e fala, porque o problema todo no Salão do Reino começa com as mulheres. Você me desculpe, eu não gosto de falar sobre as mulheres, que eu gosto de dar muita honra às mulheres, mas você sabe que desde o pecado de Adão e Eva, começou pela mulher, que é o lado mais fraco. Então as mulheres falam tudo para os anciãos, tudo elas falam para os anciãos. Aí problema de marido, Mas sobre essa reunião aí, Amós, eu cansei de participar, sabe? Eu fui ancião durante 8 anos, né? Reunião com o superintendente de circuito, arquivos, tudo isso daí. A gente tem essa vivência, né? Essa visão, né? E de fato é desse jeito. E quando ele chega, realmente a fofoca corre solta mesmo. Eu não vou nem dizer que são as mulheres, não, porque tem mulher que é muito discreta. Eu vou dizer que são as, abre aspas, pioneiras. As pioneiras se sentem quase anciãs. As pioneiras se sentem quase anciãs, né? Então, aí elas acham que estão num patamar melhor. Então, elas se veem no direito de falar da vida de todo mundo, fazer fofoca. Normalmente, os maridos são anciãos, então é aquela fofocaiada dentro do Salão do Reino. É um rolo só, parece coisa do Satanás. Mas vamos lá. Problema disso, problema daquilo outro. Quando elas têm um problema, elas vão falar para eles. Então, os anciãos passam para o superintendente de circuito. Aí, o superintendente de circuito hoje, ele não manda nem por carta, agora ele já manda em tempo real para o corpo governante. O corpo governante faz o levantamento de tudo, pega alguns textos isolados na Bíblia e envia para as congregações de volta o problema do que está passando nas congregações. Aí quando os otários vão lá assistir no Salão do Reino e assistir os congressos, eles dizem que está acontecendo aquilo ali mesmo na realidade. Mentira, ele mesmo falou da vida dele para eles. Você entendeu? Por que é que eles têm a mania de chegar na tua casa e dizer que você pode ser mais abençoado se você começar a estudar a Bíblia? Porque eles estão querendo caçar a tua vida para passar para os anciãos. Os anciãos vai passar para o superintendente de circuito, o superintendente de circuito vai e manda as publicações da Sentinela Despertar, que é outro caminho negativo que eles acham que é positivo.
que lá eles só colocam o que eles querem. Então tá aí a máfia. Eu descobri a máfia foi aí. É relatório mesmo, é a maneira de ele monitorar a tua vida. Monitorar a tua vida é pelo relatório. Se você não dá muita hora no campo, aí você é fraco espiritualmente. Ali ele sabe da tua vida toda. E eles não acordaram ainda para isso. Eu acordei, graças a Deus acordei. Hoje eu sou outro homem. Hoje eu só faço o bem a quem eu posso fazer, não faço mal para ninguém. E estou aqui aguardando ver o que é que Deus faz com a humanidade, porque eu estou fazendo a minha parte para viver uma sociedade melhor, um mundo melhor, fazer a minha parte. Adorando a Jesus Cristo como meu Salvador e feliz da vida, vivendo a minha vida, né? Oh, glória a Deus, Amós, tá vendo? Isso é muito bom. Já se converteu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Pronto, isso é o que a Bíblia ensina. Meus parabéns. Vamos lá, tem mais um último áudio aqui. Aí o que é que acontece? A religião, as testemunhas de Jeová é a religião verdadeira. Tudo o que acontece lá é homens movidos pelo Espírito Santo. Então, resumindo para todos os ouvintes aí que vai ver essa história minha, é as testemunhas de Jeová só que está com a verdade. Então a pergunta que não se deixa calar: se eles estão com a verdade, por que é que eles falham? Se eles são movidos pelo Espírito Santo, por que é que eles prevê uma coisa e acontece outra? É que nem o pisca-pisca. É que nem um vagalume, pisca e apaga, apaga e pisca. Então, eu não estou entendendo mais nada. 1914 caiu por terra, agora é 1914 e mais um pouquinho. E são movidos pelo Espírito Santo, então eles estão pecando contra o Espírito Santo, porque hoje eu sou apóstata. Pode ter certeza. Na linguagem deles eu sou apóstata. Porque eu vou de encontro ao que o escravo fiel discreto fala. Então, o Espírito Santo, ele é muito puro para você brincar com ele. O Espírito Santo falha? O Espírito Santo não erra. E por que é que eles erram? Então, resumindo, vai morrer tudo frustrado, como Charles Taze Russell, Adolfo Rutherford e outros, e não viram Armagedon cair. Muitos venderam suas casas, venderam tudo que tinha, pararam de progredir, pararam de estudar, porque esperaram Armagedon. Até quando vai acontecer isso? Família sendo destruída, até o pai fica de mal com o filho depois que é desassociado, entendeu? Porque eles falam que com família fala, mas não fala, é tudo diferente, esfria tudo. Eles obrigam as pessoas a voltar para o salão do reino porque as pessoas entram em depressão. Muitos jovens da Testemunha de Jeová estão deprimidos, outros cometendo suicídio, como eu já vi vários relatos, até na ilha de Itaparica, mesmo 2 que eu conheço se suicidou. O superintendente presidente da congregação que me desassociou se suicidou, comeu chumbinho. O jovem lá de 17 anos se suicidou, morreu enforcado. E eles ainda acham que está fazendo tudo certo. Então, meu amigo, vamos, se você quiser que eu encerre por aqui mesmo, eu encerro. Se não, você me dá um toque aí, eu continuo mais e mais história que eu tenho por aqui para contar. É isso aí, Amós. Então, nós estamos aí terminando o 3º capítulo da sua novela. Né? Se você tiver aí mais alguns áudios relevantes, você manda para a gente, tá bom? E a gente termina essa novela aí no nosso próximo encontro.